Olá pessoal, hoje nós vamos aprender sobre porcentagem. De maneira bem simples, o que é porcentagem? É fração com denominador 100. Então, quando eu digo assim, 50%, 50% da sala sai na hora do intervalo para tomar lanche. Então, que número que é esse? Depende da quantidade de alunos, né? Vamos entender primeiro o que é 50%. 50% é uma fração, 50 dividido por 100. É pegar 50 de 100 partes. Então a gente ainda não está sabendo 50% do que, mas 50% já é uma fração. Esse porcento aqui, esse sinalzinho de porcentagem, significa dividido por 100. E ele pode ser expresso como número decimal. Se eu pegar 50 e dividir por 100 na calculadora, vai dar 0,50. Se eu quiser dividir manualmente, 50, 100. 50 que temos ali, é menor do que 100. Então, nós temos que emprestar um zero para o 50 virar 500, né? E se não fosse suficiente, daí teria que emprestar mais zeros. Cada zero que você empresta para o número que está aqui, você joga um 0, e 0, 0, quantos zeros você colocar depois. O primeiro zero que você empresta por 50, você coloca 0, se precisasse fazer o 50 virar, o 500 virar 5.000, colocaria mais um zero ali e colocaria 0,0 e continuaria a conta, né, na divisão. Mas 50%, 50 dividido por 100. Agora que eu emprestei um zero, ficou 500 dividido por 100. E foi descontado ali no resultado para ficar correto. Então é 0, na tabuada do 100, 100 vezes quanto que dá 500? É 100 vezes 5. Então, 5 vezes 100 dá 500. Aí joga para lá o negativo, menos 500. 500 menos 500 dá 0. 0, 0, 0. Então, o resultado de 50% é 0,5. Mas, professor, você não tinha colocado aqui 0,50? Sim, mas 0,50 é a mesma coisa que 0,5. Que seria a mesma coisa que 0,5000000. Quantos zeros precisar colocar? 0 à direita não interfere depois da vírgula se ele não tiver outro número que não seja 0. Se fosse 1 aqui, já não valeria o resultado, tá? Só com zeros. Então, numa porcentagem, eu tenho o numerador dividido por 100. O numerador é o número que a gente está falando da porcentagem. 50%, então o numerador é 50. 35%, então o numerador é 35. E porcentagem sempre é denominador 100. Denominador é o número que fica embaixo numa fração. E esse número que a gente quer saber por 100, por cento, é parte do 100. Quantas partes do 100? Então, partes de 100. 35% é 35 partes de 100. Quanto que é 35 partes de 100? Eu tenho que dividir o 100 em número de partes iguais, em 35 partes iguais. Não, dividir ele por ele mesmo, por 100, né, em 100 partes, e pegar 35 partes de 100. Se eu dividir o 50 por 100, quanto que vai dar cada parte? Cada parte vai ser 50%, né? Nós temos 0,1, porque se eu dividir um número por 100, eu reduzir o número de casas depois da vírgula, andar 2 casas para a esquerda. Isso eu já vou explicar mais para frente. Não fique com problema em relação a isso. Aqui tem um exemplo para esclarecer.
50% de 1000. Agora faz algum sentido, né? 50% de algum valor, não só 50%. Então, o que é 50%? É dividir 1000 em 100 partes iguais e pegar 50 dessas partes. Então, 50 de 100 partes. Não era o que a gente tinha ali, ó? Partes do todo. O todo, né, na porcentagem, é 100 partes. Aqui, 50% é 50 partes de 100. Então, pegamos 50 partes de 100 e fazemos esse número 1000 ser dividido nessas 100 partes. Então, 50% de 1000, como é que eu sei? Esse 50% de alguma coisa significa multiplicação. Então, quando você vê essa palavra de, ela é sinônimo de multiplicação. Então, ela quer dizer multiplicação. 50% de 1000. Então, é 50% vezes 1000. Mas, a título ainda de saber o que significa 50% de 1000, como eu tinha escrito ali que é você pegar o 1000 aqui, dividir em 100 partes e pegar 50 dessas partes, então ele tem duas formas de expressar. Pego o 1000, divido em 100 partes e pego 50 dessas partes. Então, 50% de, então é vezes. Mas a forma mais comum que a gente vai ver é botar o 100 não dividindo por 1000, mas dividir aqui pelo 50. Então, o número da porcentagem é esse, 50%. Ó. Então, já expressa o número com o denominador 100. De 1000, então, multiplica por 1000. Se fosse de 700, multiplicaria por 700 no lugar do 1000. Como é que faz a conta aqui? Nós temos uma fração multiplicando um número inteiro, que no caso é um número natural. Nós podemos simplificar aqui. O que é simplificar? Você corta esse zero com esse zero, significa que eu estaria fazendo 50 virar 5 vezes 10 e 100 virar 10 vezes 10. Então, quando multiplicando por um número em cima e o mesmo número embaixo, eu posso cancelar esses números. Não se preocupe em relação a isso. Se você não souber o que é simplificação e você não entender isso, ainda assim você consegue fazer. O que é 50% vezes 1000? É pegar o 1000 e entender ele como uma fração com denominador 1. Multiplicação de frações, você faz numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Vai ficar, 50 com 3 zeros depois desse primeiro zero do 50, dividido por 100. Usando uma calculadora ou fazendo de cabeça, você vai ver que dá 500. Então, o que eu coloquei aqui embaixo? Ó, dividir por 100 é igual a trazer a vírgula 2 casas para a esquerda. Como assim? 50% de alguma coisa, só usar a fração de 50%, eu pego 50 e entendo ele como 50,0. Então, 50, no final desse 50 é como se tivesse uma vírgula. Então, eu ando uma casa, 2 casas para a esquerda. Ficou vírgula 50. Só que não existe vírgula 50, Na matemática é 0,50. Então, o que eu fiz aqui? Repete o 50 e entende ele como vírgula 000, quantos zeros você quiser. Só que a vírgula vai ser a principal, a vírgula vai ser essa que está em vermelho aqui. Depois de você ter feito isso, você anda 2 casas para a esquerda com essa vírgula. Então, pegou essa vírgula, veio para cá, andou uma casa. Para andar mais uma, veio para cá, andou 2 casas. Então, ficou vírgula 500, quantos zeros forem necessários. Mas a gente está falando de 50, então, vírgula 50. E como não existe só vírgula 50, você coloca um 0, antes,
E aqui, essa parte aqui não existe mais. Agora que você andou as casas, você esquece o denominador 100. Vamos entender num exemplo em exercícios como é que a fração pode ser útil, né, na forma de porcentagem. Questão número 1. Um aluno acertou 7 das 20 questões da prova. Qual é a porcentagem que expressa seus acertos? Então, 7 de 20 acertos é 7 partes de 20. A questão, que é o número inteiro, foi dividida, que é o inteiro da prova, a prova inteira foi dividida em 20 questões. Então, são 20 partes que a gente está subdividindo uma prova. Então, 20 partes, então ele acertou 7 partes de 20. 7 partes de 20, como a gente já viu em frações, é 7 sobre 20, ou seja, 7 partes de 20. É como se eu tivesse uma pizza de 20 fatias, e eu estivesse falando em 7 das 20 fatias. 7 de 20. Então, 7, ele acertou 7 de 20. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que fazer as 7 questões das 20 virar fração. Então, é 7 sobre 20. 7 de numerador, 20 de denominador. Então, 7 20avos da prova toda, e a prova toda é 100%, e o todo, né, é uma unidade inteira que foi subdividida em 20 questões. E agora, o que eu tenho que fazer para ela virar porcentagem? 7 de 20 é 7 20avos. Para virar porcentagem, eu tenho que ter 100 no denominador. Que número que eu multiplico 20 que o 20 vai virar 100? É o 5. Não é mesmo? Então, para essa fração continuar, para eu multiplicar embaixo, eu tenho que multiplicar em cima pelo mesmo número. É o que eu fiz aqui. Por que isso? Porque é como se eu estivesse multiplicando por 1. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, essa multiplicação aqui, embaixo e em cima, tem que representar a mesma fração que 7 20avos. Então, 7 20avos vezes 1, só que agora a gente está trabalhando assim, o 20 vai virar 100, então é 20 vezes 5 que dá 100. E em cima, você multiplica pelo mesmo número, pelo vezes 5. 7 vezes 5, 35. 20 vezes 5, 100. Agora que eu tenho o denominador 100, eu já tenho uma porcentagem. Então, 35%. Esse é o problema. Essa é a solução do problema, né? Vamos ver o exemplo 2 agora. No estacionamento há 100 carros, dos quais 75% são brancos. Quantos carros são brancos? Perceba que ele deu uma porcentagem do total de carros que já foi dado. Uma porcentagem agora tem que transformar em número. Antes, na questão 1, eu tinha um número que virou porcentagem, virou 35%. Eu transformei 7 das 20 questões em 35% das questões ele acertou. Agora é o contrário, agora eu tenho a porcentagem, eu quero saber que número que é esse. A porcentagem não é o número, como o próprio nome diz, é porcentagem, não expressa o próprio número. 75% eu tenho que transformar em fração, então é 75 dividido por 100. Como a palavra de significa multiplicação, então eu pego 75%, faço 75 como numerador, 100 como denominador. 75 como número em cima, 100 embaixo. E essa palavra de eu troco pela multiplicação, que é esse sinal de vezes aqui. 75% vezes 100 é a mesma coisa que considerar o 100 como uma fração de denominador 1. Todo número é igual a ele mesmo dividido por 1. É o que está sendo expresso aqui. E aí tem duas formas possíveis de você enxergar para resolver. Você pega 75, na multiplicação por 100 você só acrescenta 2 zeros, ficou 7500. 7500.
e mantenho 100 vezes 1, né? Que é 100. Então, 75 vezes 100, 7500, 7.500. 100 vezes 1, 100. Então, aqui em cima, nessa primeira opção, daí 75 dividido por 100, ou você faz na calculadora, você entende que dá para simplificar 0 com 0. Esse 0 com esse 0 você corta, esse 0 com esse 0 você corta, que é o que a gente está falando cortar, mas a palavra é simplificar. Ficou 75. Ou então você entende que é 75 simplificando 100 com 100. Então você corta todo esse número aqui com todo esse número aqui, ó. Você corta esse 100 com esse 100 porque é o mesmo número. Sobrou só 75 por 1, que é 75. Então essa é a resposta é 75. Exercício 3, então, para fechar. Numa plateia composta por 750 pessoas, 55% é a favor do desarmamento populacional, 35% é contra e 10% não tem opinião a esse respeito. Qual é o número de pessoas em cada uma dos três posicionamentos? Então, veja, 75%, vamos ver aqui, ó, 75% mais 35% mais 10% são os posicionamentos. 55% é a favor do desarmamento, 35% é contra e 10% não sabe, ela não tem opinião. Vamos somar isso para ver quanto que dá? 55 mais 35 mais 10%. Pode transformar em fração. 55 sobre 100, que é 35%, mais 35 sobre 100, que é 35%, mais 10%, que é 10 sobre 100. Quando você tem uma soma de frações com o mesmo denominador, você não precisa fazer MMC, porque vai dar o próprio número. Então, só repete esse número e já soma, mantendo o sinal delas. Se fosse um mais e um menos aqui, você vai fazer a operação. 55 mais 35 mais 10 vai dar 100. Então, 100%. 100 sobre 100 é 100%. Então, sempre denominador 100 significa porcentagem. 55% de 750, que são as pessoas que são favoráveis ao desarmamento populacional, é 55 sobre 100, troca a palavra D por multiplicação, pelo símbolo de multiplicação, 750. Então, só faz multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. Vai ficar 55 vezes 750, vai virar 41.250. 100 vezes 1 virou 100. Esse dividido por esse tem que dar 412,5. Por uma questão de erro da questão, né, não existe meia pessoa, né, então a gente arredonda aqui para... Eu vou arredondar aqui para 413 pessoas e descontar aqui. É como um erro de enunciado. 35, vamos para o próximo aqui. 35% de 750 pessoas são contra o desarmamento populacional. Então, o que a gente faz? A gente faz 35% como fração, dividido por 100. Troca o D pelo sinal de multiplicação. E 750 a gente entende como fração 750 sobre 1. 1 de denominador. Faz 35 vezes 750, vai dar 26.250. Esses números muito grandes você pode usar a calculadora. 100 vezes 1 dá 100. Então ficou 262,5. Então, como eu aumentei o número lá, 413, então aqui eu tenho que diminuir, 262 pessoas. Um erro de enunciado. Então, 413 são a favor, 262 são contra o desarmamento. E só faltou agora, né, lembrar das pessoas que não têm opinião a respeito, que são 10%. 10%, então é 10 sobre 100. D, 750, então troca o D por sinal de vezes e faz, ó, numerador com numerador, deu 7.500. 100 vezes 1, que é o denominador com denominador, deu 100. E aí,
simplifica esse com esse 0 com esse 0, ou então faz a conta, né, na calculadora, 75 pessoas. Ficou claro o que é porcentagem? Eu sei que esses exercícios podem assustar um pouquinho no começo, mas é importante você tirar as dúvidas agora, tá bom? Sempre quando vocês precisarem tirar dúvidas, usem o Classroom como prioridade nos horários das nossas aulas. Que são segunda e quarta nas primeiras e sexta nas últimas, ok? Um abraço.